Glória a Deus. A paz do Senhor novamente, igreja. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 16, versículo de número 13. Mateus 16, 13. Enquanto você encontra, eu quero agradecer por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui adorando na casa do Senhor. É sempre um prazer. Agradecer ao pastor Adércio, à pastora Núbia. Deus abençoe. Irmãos, eles foram meus líderes, de jovens. Quando eu entrei na IDB de Vila Brasilândia, eles que me recepcionaram e foi de grande bênção. Eles foram instrumentos. Deus abençoe, irmão. Eu quero agradecer também a vida da minha esposa, que está aqui comigo, já veio aqui, deu uma palhinha, E eu estou muito contente. Deus abençoe, Mateus. Vou pregar no livro de Mateus aqui em sua homenagem. Encontraram? Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, o texto diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, quando eu recebi esse tema, eu fiquei falando com o Senhor, até comentei com o pastor que Deus já estava falando comigo semanas atrás a respeito do discípulo. E essa palavra veio muito forte no meu coração com uma pergunta. E essa pergunta que veio para mim, eu quero fazer para você que me assiste, você que está aqui presencialmente. Quem é Jesus para você? É muito importante a gente partir do princípio que eu preciso entender quem Ele é para mim. Porque nós vivemos numa geração que está dando nomes para Jesus, está dando características para Jesus. É comum você ver um Jesus liberalista que aceita tudo o que a gente faz e que tem que se adaptar às nossas decisões, aos nossos desejos. Tem muita gente que fala assim: não, Jesus é o Jesus do amor, Ele me aceita do jeito que eu sou, Ele não é semelhante ao homem. E na verdade esse Jesus, ele é desenhado como um Jesus diferente daquele que nós como cristãos conhecemos. Porque se Ele é um pai para nós, a Bíblia fala que o pai, ele corrige o filho. E se o filho não aceita a correção e ele quer viver do jeito que ele acha que tem que viver, e Jesus é quem tem que se adequar a ele, já está errado. Algumas pessoas vão dizer que Jesus é amoroso. Jesus é aquele que abraça os meus pecados, me abraça quando eu peco e aceita do jeito que eu sou. Não. Algumas pessoas vão dizer que Jesus é dono do ouro e da prata. Por quê? Porque elas veem Jesus apenas como aquele que pode preparar finanças, que pode mudar a história financeira, aquele que pode abrir portas. Muitas pessoas vão descrever Jesus como esse Jesus. Alguns vão dizer assim, que Jesus é como um garçom. Você vem para a igreja, faz uma série de pedidos e Jesus, ele tem que ir de prontidão te atender. E quando a gente escuta algumas falas sobre quem é Jesus para as pessoas, certamente quando a gente encontra um desses Jesus aqui, a gente se contorce todo. Não, pelo amor de Deus, Jesus não é isso. Jesus não é esse que a gente precisa ficar pedindo as coisas para Ele o tempo todo. Jesus não é essa pessoa que vai aceitar tudo e tem que se moldar à minha vontade. Mas a pergunta que eu quero fazer: e quem é Jesus para você? Porque naquele momento Jesus não estava querendo saber dos discípulos o que Jesus era para quem estava do lado de fora, mas Jesus estava querendo saber para vocês que estão perto, para vocês que estão dentro, para vocês que estão envolvidos, quem eu sou.
Para vocês que fazem parte de um propósito maior. Quem eu sou? E qual é a importância que Jesus tem para você? O quanto é importante você olhar para Jesus e falar: eu quero ser igual a Ele. Você já admirou alguém? Quando a gente admira uma pessoa, a gente quer estar perto daquela pessoa. E quanto mais perto você tiver a oportunidade de estar dessa pessoa, você vai começar a copiar aquilo que ela faz. A minha filha vive me falando: papai, eu quero ser cantora, eu quero cantar igual você canta. E aí ela pergunta: o que eu preciso fazer? Ela se aproxima, ela observa, ela vê que o que eu faço é bom, e ela decide: eu quero fazer isso também. A palavra discípulo, eu fui pesquisar alguns significados de discípulo, e o que mais me chamou a atenção foi estudante, aprendiz. Um discípulo, ele renuncia aquilo que ele idealizava ser para ser quem Cristo quer que ele seja. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e prática do outro. O discípulo é aquele que escolheu olhar para alguém que ele encontra como referência, alguém que faz algo que ele fala: olha como isso é admirável, e ele escolhe fazer exatamente aquilo que aquela pessoa está fazendo. Ele decide fazer o que o mestre faz. E quando nós vamos decidir ser discípulos do Senhor, quando nós admirarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, como nós admirarmos a forma como Jesus ama, a forma como Jesus perdoa, devemos perdoar. Quando nós admirarmos a forma como Jesus, Ele visita as pessoas, nós iremos visitar. Quando nós olharmos para Jesus e admirarmos os feitos dele, nós vamos se espelhar nas características de Jesus e vamos falar: Jesus, eu quero fazer aquilo que o Senhor faz, eu quero sentir aquilo que o Senhor sente, eu quero ser como o Senhor é. Quando Jesus vai chamar os discípulos, quando Jesus vai fazer aquele convite, não é um convite já para que aqueles homens entendam de imediato quem Ele é, mas para que eles venham seguir Jesus. Primeiro Jesus traz para perto. E se você está na igreja e ainda não decidiu se aproximar de Jesus, eu sinto lhe informar: não tem como ser discípulo sem se aproximar dele. Você precisa se aproximar para compreender como Ele pensa. Você precisa se aproximar para compreender o que Ele tem para a sua vida, porque senão você vai ficar buscando direção onde não tem direção, e a direção que Deus escolheu para você está nele. É por isso que nós precisamos nos relacionar com Jesus, é por isso que nós precisamos dialogar com Jesus. E quanto mais eu me aproximo dele, eu entendo quem Ele é, e eu consigo definir quem Ele é para mim. Algumas pessoas, elas caracterizam Jesus apenas como Senhor, e por isso ela entende que ela deve fazer serviços e serviços ao Senhor. Por isso que elas fazem com aquele temor todo, organizam, fazem grandes tarefas para Jesus, mas elas não conseguem se relacionar com Jesus como o irmão Mateus falou aqui antes. Não conseguem ir aos pés de Jesus. Elas se incomodam com o fato de ter que chamar Jesus de Pai, de se relacionar com Ele mais perto. E aí a gente só vai falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu organize? A gente não consegue se relacionar com Ele ao ponto de agradecer e louvar e falar: Senhor, como é bom ficar na Tua presença, como é bom Te adorar. Entende? Fazer sem se relacionar é um erro. Você precisa se relacionar com Ele, para quando você for fazer aquilo que Ele mandou, você fazer com direção, e aquela direção que Ele te dá vai alcançar outras vidas, e você vai fazer discípulos. Ele está convidando para se aproximar. Ele está olhando para um homem que está dedicado à sua profissão, dedicado aos seus afazeres. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, ainda no capítulo 4, 19: e disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Jesus encontra alguém nos seus afazeres, Jesus encontra alguém dedicado à sua profissão, Jesus encontra alguém que está dedicado àquilo que idealizou que seria. Ele fala: você se dedica a isso, mas o que eu tenho para você é ainda maior. Hoje você pesca peixes e eu quero te fazer pescador de homens. Vidas sejam alcançadas. Às vezes a gente está tão focada em realizar e fazer aquilo que idealizamos ser o correto, mas Jesus está o tempo todo te chamando para perto, porque o propósito que Ele tem com você, Ele vai alcançar vidas através daquilo que Ele vai te entregar. Mas quando é que eu vou obedecer isso? Quando eu me aproximar. E quando você se aproxima, você começa a conhecer Jesus. Você começa a ver aquilo que Jesus faz para ter o que Ele tem. Porque, irmãos, quando a gente vê manifestação de poder, é óbvio que a gente quer se aproximar da pessoa para... Nossa, você já viu fulano? Quando fulano ora, acontece. Fulano impõe a mão sobre o enfermo é curado. Quero me aproximar para saber o que ele faz. E quando se aproximam de Jesus, eles vão ver que Jesus é um homem de oração. Jesus é um homem que jejua. Jesus não é um homem que fica sentado na roda dos escarnecedores. Ele dedica tempo a Deus, porque ele sabe que aquilo que ele tem só vem de cima. Não é uma coisa natural. Ele não está buscando algo natural, porque algo natural é assim: olha, eu quero abençoar pessoas do modo natural. Se você precisa de dinheiro, eu vou lá, eu tenho dinheiro, eu te abençoo com o dinheiro. Se você precisa de uma cesta básica, eu tenho a cesta básica, eu te abençoo com a cesta básica. Mas se você necessitar de cura dentro da tua alma, se você necessitar de uma transformação, se você necessitar da verdade, que é aquela que liberta, isso não vem do natural, isso é algo sobrenatural, que só alguém que está conectado com o céu pode entregar. Não adianta. Discípulo não é para ficar preso dentro da igreja, cultuando e fazendo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Porque a gente sabe que chegando aqui a gente vai levantar as mãos para os céus, cantar umas canções, organizar um culto, fazer a liturgia do culto, ouvir uma palavra e você vai embora para sua casa. Mas o que Deus tem para você é maior. O chamado de Deus para você é muito maior do que isso. Deus não te quer somente aqui. Deus, Ele te quer um discípulo lá fora, para que pessoas saibam que Ele entregou uma mensagem que te transformou, e aquilo que te transformou vai transformar quem entrar aqui dentro também. Mas se você não foi transformado, se você não foi resgatado por esse amor de verdade, como é que você vai compartilhar e entregar coisas grandes? Não há desejo na gente de compartilhar o Evangelho. A gente se prepara para trazer uma palavra, a gente se prepara para cantar uma canção, mas nós não nos preparamos para ser um exemplo para quem está lá fora. As pessoas vão observar as nossas atitudes, elas vão observar aquilo que nós carregamos, e é através daquilo que nós carregamos que elas vão decidir se aproximar. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele carregava multidões. As pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam caminhar com Jesus. Te perguntar uma coisa: as pessoas querem caminhar com você, elas admiram aquilo que você carrega, elas elogiam, falam: nossa, quando fulano chega no ambiente, chega alegria. Pode estar um ambiente de fofoca, Jesus, Ele cortava esses ambientes de fofoca, esses ambientes de calúnia. Olha só, Jesus está lá no ambiente da mulher adúltera. Os homens estão com as pedras na mão, pronto para apedrejá-las. E quando eles questionam Jesus sobre o que ele achava certo, talvez no cenário atual da igreja, muitos de nós iríamos fomentar aquela discussão. Será que ela merece? Vamos lá para o texto. Jesus decide encerrar aquela cena toda para atirar e matar aquela mulher. Ele decide dar uma segunda oportunidade para ela. Ao mesmo tempo, Ele dá uma segunda oportunidade para todo mundo que estava com a pedra na mão. Jesus decide ensinar e cortar o assunto.
entre vocês que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Naquele momento, Jesus ele conscientiza as pessoas com a verdade. Você quer tirar a pedra, mas você também é pecador. Você quer matar, mas você também erra. Você quer matar, mas você também é digno de morte. E naquele momento a verdade que Jesus traz, ele liberta aquela mulher da morte, liberta aqueles homens. Jesus é um ser admirável. E é por isso que os discípulos decidem caminhar com ele. O primeiro passo é eu me tornar um discípulo. E quando eu me aproximo, eu começo a ter atitudes de um discípulo. As pessoas vão enxergar em você misericórdia, porque um discípulo ele precisa ser misericordioso. As pessoas vão enxergar em você amor, porque um discípulo precisa ofertar o amor, precisa entregar. As pessoas vão enxergar em você comunhão com Deus. Elas vão saber que aquilo que você faz é direcionado por Deus, aquilo que você entrega é direcionado por Deus, porque você realmente tem isso. E a partir do momento que elas enxergam uma transformação genuína em alguém que foi formado por Jesus, que se aproximou de Jesus, que deixou todos os seus achismos, que deixou tudo aquilo que achava que era certo, para entender aquilo que a Bíblia falava que era certo, para caminhar com Jesus, aí sim, elas vão decidir ser aquilo que você é. Irmãos, essa questão de formar discípulo é um negócio muito perigoso. Porque enquanto tem gente que está formando discípulo bom, discípulo que atrai, discípulo que ganha almas, discípulo que cura pessoas, existem milhares de pessoas sendo formados por homens e mulheres que querem destruir pessoas. Ensinos que não vão te levar a lugar nenhum. A gente corre um grande risco de, no meio desse crescimento no gospel, a gente achar que Deus ele nos chamou para pregar em grandes templos, que Deus nos chamou para falar com multidões, aparecer em outdoors, ir para a televisão, mas Deus ele quer simplesmente que você entenda o propósito. Porque quando Jesus ele vai visitar, ele não vai visitar para se aparecer, ele não vai a um ambiente porque lá tem câmeras, ele não vai a um ambiente porque lá tem multidão, ele vai lá porque existe alguém necessitado da palavra. Jesus se relaciona com quem ninguém quer se relacionar. Jesus é questionado quando entra num ambiente porque está andando com aquele lá, mas é aquele lá que precisa de cura. Tem um monte de gente dentro da igreja falando: não, eu estou curado, eu estou renovado, lavado, remido, e não está lavado, remido coisa nenhuma. Jesus ele fala: eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão enfermos. E você, o que você está fazendo? O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Com o que você está gastando o seu tempo? Para que você está estudando a Bíblia? Para que você está orando? Para que Deus ele alimente as suas vontades, o seu querer? Ou para que Deus ele te faça um discípulo na terra e que pessoas sejam salvas e alcançadas por aquilo que Deus te entregou? O que Deus estava fazendo com Pedro não era simplesmente confrontando ele, não era simplesmente diminuindo ele, não. Jesus estava querendo ensinar para Pedro: eu vou te ensinar a me amar de verdade. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E quantas vezes nós viemos a este altar, a esta igreja, e dizemos: Senhor, eu te amo. E posso te falar uma coisa: Ele te conhece. E Ele sabe que enquanto você está declarando te amo, te amo, te amo, você às vezes está no automático dizendo eu te amo, mas Ele quer começar a ver atitudes dentro de você. E a resposta é: você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, vai fazer discípulos. Você me ama, para de receber palavra aqui dentro e guardar para si, começa a entregar para quem está lá fora. Alabaxê delemas. Ele te escolheu no meio de tantos. Ele escolheu alguém para que pudesse enviar uma mensagem até você. Um discípulo do Senhor te entregou uma palavra, e essa palavra te faz chegar aqui hoje.
Eu ouvi uma ministração uma vez que dizia: não fomos evangelizados por anjos. Não foram os anjos que desceram e nos evangelizaram. Foram pessoas. Você só está aqui porque alguém ouviu a mensagem de Cristo e decidiu obedecer. Você só foi alcançado por essa palavra porque alguém decidiu se aproximar. E hoje Deus te convida a se aproximar porque tem outras pessoas a serem alcançadas. Mas, meu irmão, se você não se aproximar de Deus para receber poder, se você não se aproximar com a intenção de não, Deus às vezes não quer melhorar sua eloquência, Deus não quer tratar seu conhecimento teológico, não, Deus ele simplesmente quer que você compreenda aonde você deve ir, com quem você deve falar, o que você deve falar, do jeito que você deve tratar, e você começar a fazer discípulos, chamar para caminhar com você. E o perigo está, se a pessoa caminhar com você e você não tiver o coração em Jesus, você vai distanciar essa pessoa de Jesus. Mas se você estiver próximo dele, você vai convidar essa pessoa para oração, você vai convidar essa pessoa à leitura da palavra, e ela será formada pelo Espírito Santo. Eu me lembro que aos 13, 14 anos, teve um pastor que decidiu caminhar comigo, e ele falava: Tiago, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você fique o dia todo comigo. A gente vai para o monte, a gente vai orar, a gente vai ler Bíblia, a gente vai fazer culto, a gente vai fazer visita, vou te ensinar a evangelizar. E eu com 14 anos falei: vamos pastor, vamos lá, todo proativo. E aquilo foi despertando em mim. No começo você faz para aprender. O discípulo é isso, é alguém que se dispõe a aprender. E às vezes a gente está tão cheio de conhecimento que a gente nem aprender quer mais. Eu falei: eu quero aprender, pastor. E aí ele começou a me ensinar: ó, você vai aqui, a gente vai... O dia que foi na favela, que a gente entrou na favela, para mim foi a coisa mais gigantesca. Eu falei: eu estou na favela. Eu não estou falando com os caras da pesada. E Deus me colocou lá com simplicidade. Às vezes era uma simples mensagem falando assim: ó, Deus tem algo para você, viu? E a gente descredibiliza algumas sementes. Mas quantos de nós não fomos alcançados por sementes simples? Às vezes Deus está colocando algo no seu coração, está queimando isso no seu coração. Às vezes é um vídeo na internet, às vezes é uma mensagem. Quantas vezes o Espírito Santo não falava enquanto eu ouvia uma canção aqui no meu celular? Deus falava: envia essa canção para essas pessoas. E era o Espírito Santo dizendo: enquanto eu converso com você, eu estou conversando com outras pessoas. Enquanto eu estou ministrando o teu coração, eu estou ministrando o coração de outras pessoas. Mas você precisa estar sensível para quando Deus te der direções, você obedecer. Quanto mais próximo, mais parecido. E a pergunta que fica é: de quem você está próximo? E automaticamente, de quem você está parecido? E aqui não vai uma ideia só de Cristo e o diabo. Ah, estou perto de Jesus, pareço com Jesus. Estou perto do diabo, pareço com o diabo. Não. A gente está caminhando com gente que está totalmente com propósito, aprendendo de um Jesus totalmente liberal, que está feliz e satisfeito em te ver entrando na igreja, sentando no banco, indo para sua casa e fazendo tudo aquilo que Ele não quer que você faça. Mas hoje o convite de Jesus para você é: se aproxima de mim, porque eu vou te ensinar a fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. E aquilo que Jesus vai te ensinar é uma mensagem que vai te transformar primeiro. Porque enquanto você estiver durão, enquanto você estiver resistente à mensagem de Cristo para você, enquanto você estiver resistindo àquilo que Jesus está te ensinando, você não vai ser transformado e não vai transformar ninguém. Mas quando você for transformado, a Bíblia vai dizer que Pedro chega lá na frente, ele vai ministrar uma palavra e milhares de pessoas vão entregar sua vida para Jesus. Entende? Jesus não está mais presente, mas um discípulo que andou com ele, que caminhou com ele, que aprendeu com ele, que ouviu aquela mensagem falando: ama, então apacenta as minhas ovelhas. É o homem que lá na frente está ganhando almas, porque decidiu obedecer.
E a Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo de número 11, 25 e 26, não precisa abrir. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse texto está falando da primeira vez que alguém olha para eles e fala assim: esses são cristãos, pequenos cristos, parecem com Cristo. Coisa boa é você chegar no ambiente e não precisar ficar se anunciando. Porque tem gente que precisa dar carteirada nas pessoas falando: eu sou missionário de tal, eu sou fulano, eu sou evangelista, eu sou isso, aquilo. Mas tem gente que só chega no ambiente e alguém fala: chegou um mensageiro de Cristo. Olha só como essa pessoa carrega a paz dentro do coração. Olha só como essa pessoa carrega Cristo. Por quê? Porque ela chega, ela modifica o ambiente. É uma simples oração e essa oração toca. É uma simples palavra, essa palavra muda o dia da pessoa. Mas quando você não está com Cristo, a pessoa vai chegar se lamentando para você, você vai se lamentar para ela vai sair pior do que ela chegou. Quando você está em Cristo, você está carregando aquilo que Deus deu para você. A pessoa chega num dia arruinado, destruído, você tem uma palavra que vai mudar daquela pessoa, e às vezes é uma simples palavra dizendo: olha, vem para os pés de Jesus, para de olhar para as mãos de Jesus. Ou uma palavra que vai dizer assim: quando passares pelas águas você não vai se afogar, porque Ele vai estar com você. E essa palavra vai mudar a vida de alguém. A mensagem hoje, ela é muito simples. Quer ser, se aproxima. Quer ser, se aproxima de Cristo. E se aproximar de Cristo vai te fazer renunciar. Renunciar seu tempo, muitas das vezes, com a Netflix. Renunciar seu tempo com o WhatsApp. Renunciar seu tempo com as amizades. Renunciar seu tempo comendo, para jejuar, para orar, para falar com Deus. Ele vai te chamar para mais perto. E tem crente que só ora na dor. E se for preciso te fazer sentir dor para que você se aproxime, é melhor que seja assim. Porque Deus, Ele ainda insiste em você. Por isso que o Pai está insistindo em você com essa palavra hoje, porque Ele acredita naquilo que Ele derramou sobre você. A gente vai ver que nos discípulos de Jesus tem gente que morre pela causa do Evangelho. Tem gente que decide viver e morrer por aquilo. Tem gente que decide amar a Jesus de todo o coração. Tem gente também que, apesar de ser discípulo, apesar de caminhar com Jesus, decide traí-lo. Tem gente que, mesmo caminhando, mesmo estando todo dia com Jesus, decide desacreditar. E você vai ter escolhas. A gente não, no meio dessa palavra, não está aqui para dizer fulano é discípulo e fulano não é. Não. Talvez todos nós já estejamos nessa qualidade de discípulo, andando com Jesus a todo dia. Porém, o que você fez com a mensagem que Jesus te entregou? O que você está fazendo com aquilo que Ele te entregou? O que Ele colocou no seu coração? O que é que você está fazendo com isso? Judas decidiu trair. Pedro decidiu cuidar. Pedro decidiu tratar as pessoas. Pedro decidiu provocar uma mudança na vida das outras pessoas. E hoje o convite de Jesus para mim e para você é: seja próximo de mim, para que eu te torne parecido comigo. E conforme você vai se tornando parecido comigo, vai ter pessoas que vai se aproximar. O que você faz com essas pessoas? Você ama elas. Você chama elas para almoçar com você, para comer com você, tomar café da manhã com você, ler a Bíblia com você, orar com você. E essas pessoas vão ser grandes ganhadores de almas. Mas hoje, Jesus, Ele conta com a minha e com a sua obediência, com a minha e com a sua disposição a fazer aquilo que Jesus determinou. O questionamento do texto inicial é: quem eles dizem que eu sou? E a outra pergunta é: quem você diz que eu sou?
Se hoje você entende Jesus como alguém que você admira, como alguém que você observa e fala, eu quero ser igual, eu quero ser parecido, decida nesta noite ser próximo de Jesus. Não decida sair deste culto e fazer tudo aquilo que você está fazendo diariamente. Não, decida fazer aquilo que Jesus te escolheu para fazer. Se Jesus te colocou para orar por alguém, vai orar por alguém. Se Jesus te falou, vai abençoar a vida de alguém, chega na casa com a bênção, seja sendo a bênção. Jesus falou, entrega uma palavra. E se Jesus está te falando hoje para perdoar aquele que te ofendeu, perdoe, porque Ele tem um propósito lá na frente. Se Ele está te falando, abandone essas amizades, abandone essas amizades. Se Jesus está falando, sai dessa empresa, mas esteja sensível à voz do Espírito Santo, que hoje está convidando gente que está sendo praticamente dada como gente normal no meio de um povo, gente normal no meio de um bairro, mas são grandes discípulos que o Senhor separou, escolheu para grandes obras. Talvez essa noite ainda exista alguém que chore num quarto escuro, falando, Deus, me dá uma direção, me dá uma resposta. E Deus está aqui neste culto provocando eu e você, para que nós sejamos resposta para essas pessoas. Mas como é que você recebe direções se aproximando dele? Como é que você obedece amando? Não dá para obedecer aquele que a gente não ama. A minha filha é extremamente obediente a mim. As pessoas falam, olha, a Júlia está fazendo tal coisa. Ela ouve a voz do pai, ela para de fazer. Por quê? Porque ela ama. E quando você ama, você obedece. Agora, se você diz amar e não se dispõe a obedecer, se você diz amar e não se dispõe a aprender com Jesus, será que você realmente ama? Será que você realmente decidiu abraçar as causas de Jesus? Ou você simplesmente está usufruindo dos dons e talentos que Ele te deu para fazer o contrário daquilo que Ele faria? A gente muitas das vezes pode ser pego no meio dessa geração em tentar crescer o nosso número de seguidores, em fazer vídeos simplesmente para crescer, simplesmente para nos tornarmos pessoas influentes. Mas se você não estiver perto de Jesus, a sua influência vai prejudicar uma geração. Os seus ensinos vão levar pessoas para o inferno. Quantas pessoas que nós conhecíamos que estavam dentro do contexto evangélico, dentro do contexto gospel, e decidiram abrir mão, receberam a bênção de Deus ao ponto de ser influente para milhares de pessoas. E o que fizeram com essa influência? Decidiram influenciar essas pessoas para o pecado, decidiram mostrar um outro caminho que não é o caminho de Jesus. Jesus, Ele está te falando, eu estou te tratando hoje para que você não faça igual. Eu estou te fazendo passar por esse processo doloroso para que você aprenda a me amar. Não somente hoje, não somente nesse momento onde você não tem dinheiro, não tem amigos, não tem pessoas próximas, mas quando você tiver tudo isso, quando você tiver dinheiro, quando você tiver um ambiente rodeado de pessoas, você ainda escolha me amar, você ainda escolha me obedecer, porque quem ama Jesus obedece Ele com dinheiro, obedece Ele sem dinheiro, obedece com amigos e obedece sem amigos. Quem ama Jesus decide cumprir aquilo que Jesus decidiu que Ele cumprisse. Se submeta a passar por esses processos, mas cada vez que o processo apertar, se aproxima de Jesus. Não vai buscar socorro em outras pessoas, continua aos pés de Jesus. Não vai buscar direção em outras pessoas, continua aos pés de Jesus, falando: Jesus, o que eu faço agora? Para onde eu vou agora? O que eu devo fazer? Deus, Ele tem todas as direções para os discípulos. Deus, Ele tem os caminhos certos. Ele tem as pessoas que serão alcançadas. Mas você precisa se colocar aos pés de Jesus, obedecer Ele e entender: Ele vai estar contigo em todos os momentos.
Vai ter gente que vai te abandonar, Jesus vai estar lá. Vai ter tempestade que vai se levantar, Jesus vai estar lá. Entendo, o discípulo está aprendendo que Jesus convida ele a viver algo sobrenatural, às vezes, no meio de uma tempestade. O discípulo está aprendendo que antes de passar para o outro lado, às vezes vai ter uma tempestade, mas em tudo isso, Jesus vai estar com eles. Jesus vai querer mostrar para eles, ainda que eu suba, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês desamparados. A mensagem de Jesus para você hoje, discípulo, é: se aproxima, porque no meio desse processo eu estou com você. Se aproxima porque você não está sozinho. Você está se sentindo sozinho, você está se sentindo descartado, mas Jesus está falando: eu permaneço dentro de você, cuidando de você, tratando você, te fazendo crescer espiritualmente. Porque lá na frente, quando essa tempestade terminar, você não somente será reconhecido como um discípulo de Jesus, mas você será o discípulo de Jesus, quem fez outros discípulos também. Amém? Aplauda ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Sou Igreja de Deus.